Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek faz uma baita análise desse próximo confronto do Flamengo contra o Bayern de Munique. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. O calor danado é o André Rizek. Vamos lá para Nova York, então? Vamos chamar o André Rizek para entrar no papo. Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Não sei qual que é a sensação térmica aí no momento, mas eu sei que faz muito calor. E aí já te pergunto também para entrar na nossa enquete, né? Se você quer se arriscar aí e colocar um favorito, acho que eu já sei sua resposta, né? Mas vou perguntar assim mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos no Seleção. Boa tarde, Brasil. Falar que o Bayern é favorito é chovendo molhado, não vou nem perder meu tempo sobre isso. Mas eu fui ao dicionário, né, sobre o significado da palavra favorito. Disse de ou o que agrada mais, predileto, preferido. Disse de ou indivíduo que goza da proteção de uma pessoa, grupo ou entidade poderosa. Em nenhuma das definições de favorito está o termo vencedor. Ser favorito não é ser o vencedor. Então, se é uma coisa lógica que o Bayern é o favorito para o jogo, não vamos nem perder tempo debatendo isso. É óbvio, ululante que o Bayern é o favorito. O Bayern não é o vencedor do confronto. E como eu nunca ganhei bolão, sempre vejo a tia do café ganhar bolão, dessa vez eu vou dar o meu palpite para ganhar bolão. Eu quero ganhar o bolão, eu não quero falar com racionalidade. O meu voto, eu não tenho como apontar o meu smartphone, mas é que o Flamengo vai passar. É um voto misturado com torcida e misturado com a admiração com a qual eu acompanho com muita atenção a carreira do Filipe Luís. O Filipe Luís, há pouco eu falei no Redação e, enfim, acabou viralizando, já tô vários amigos meus mandando. Não é para virar meme, não estou falando para causar, eu realmente acredito que o Filipe será... Essa previsão acho que é mais simples de fazer, inclusive, do que o Flamengo vai passar pelo Bayern. O Filipe será, para mim, um dos maiores treinadores do mundo. Quando eu digo que eu pego com ele na baixa para afirmar isso, porque quando chegar na alta eu gostaria que me desse esse mérito, não é pela baixa de dirigir o Flamengo, é porque ele tem pouquíssimo tempo de carreira, né? E eu acompanho ela com muita atenção. O Filipe estreia contra o Corinthians na Copa do Brasil, não era uma missão simples, o Flamengo vinha mal, Maracanã nem lotava, não havia confiança, o time foi vaiado antes de começar aquele jogo. E o Filipe, logo na estreia, no primeiro jogo dele como treinador profissional, já faz mudanças importantes na equipe, né? Traz o Gabigol de volta, coloca o Wesley no time titular, coloca o Rossi no gol, no lugar do Matheus Cunha, que vinha jogando, o Léo Ortiz na zaga. No primeiro jogo dele como treinador, ele já toma decisões muito importantes que levariam o Flamengo depois ao título, amassando o Atlético Mineiro, principalmente no jogo da ida. Teve uma sacada brilhante contra o Corinthians ao ver um jogador expulso com 18 minutos, se não me engano, do primeiro tempo, sacando o Gabigol, dando a bola para o Corinthians. Passa o ano passado, vem esse ano e a maneira como ele enfrentou o Chelsea, para mim, foi extraordinária. O Filipe olhou os dados dos jogadores de defesa e eu só fiquei sabendo disso pela apuração do Eric Faria, é bom dar o crédito. Por exemplo, todo mundo se espantou. Por que o Danilo no time titular? Né? E veio a resposta na apuração do Eric e depois a confirmação do Filipe. Ele pegou os dados dos jogadores de defesa e decidiu escalar os mais rápidos em todas as posições. Quem é o titular? Varela ou Wesley? Acho que ninguém sabe responder isso. Mas o mais veloz todo mundo sabe, é o Wesley. Para minha surpresa, talvez não seja para o Rafinha, mas para minha, né? Eu não sabia que o Danilo era o zagueiro mais veloz do Flamengo, apesar da idade dele. Eu jamais chutaria essa informação, e é uma informação, é um dado. Foi por isso que ele escalou o Danilo, e não pela experiência europeia do Danilo em detrimento do Léo Ortiz. Na esquerda, o Alexandro pode ter toda a experiência do mundo e não estava bem fisicamente, ele optou claramente pelo jogador de maior velocidade ali, o Ayrton Lucas. Sacou o Arrascaeta, perdendo de 1-0, que treinador sacaria o seu jogador mais talentoso, sabendo que se a derrota viesse, muito provavelmente cairia nas costas dele. Tirou o Arrasca, perdendo de 1-0. O Pedro não foi alternativa quando o Flamengo realmente precisava. Foi o Bruno Henrique, né? Foi o Wallace Ian. Então, assim, eu acho que o Filipe agora está diante do degrau mais alto que ele vai ter que subir. Porque se é óbvio que o Bayern é superior ao Flamengo, talvez até em todas as posições, não parei para pensar ainda se em todas as posições, mas possivelmente em todas as posições, individualmente, também é óbvio que o Flamengo tem qualidade e na estratégia
em 90 minutos, muitas vezes, você consegue diminuir essa diferença muito grande que há entre Flamengo e Bayern. Para finalizar e devolver para vocês essa primeira participação, a gente cria campeonatos hipotéticos, né? Quando há enfrentamentos como esse, que são raríssimos, né? Acho que só uma vez na história eles se enfrentaram e era amistoso. Então, assim, eu fico imaginando como seria o Flamengo na Bundesliga, a qual o Rafinha conhece muito melhor que todos nós aqui. Eu dou um palpite. O Bayern ganhou 11 campeonatos seguidos e aí, num ano em que não foi tão bem, veio um Bayer Leverkusen brilhante e foi campeão invicto, né, do Xabi Alonso. Então, eu opino que de 12 campeonatos alemães, o Bayern nos pontos corridos terminaria na frente do Flamengo em 11. Como terminou na frente do Bayer Leverkusen. E um deles o Flamengo conseguiria. Mas não é pontos corridos. São 90 minutos. E eu estou muito curioso para saber qual é a estratégia. Eu sei que ele não vai ganhar o jogo sozinho. Ele vai precisar dos jogadores do Flamengo. E até estou curioso para saber do Rafinha se a decisão contra o Chelsea, que é um time claramente de patamar abaixo do Bayern, se a decisão contra o Chelsea foi escalar os jogadores mais velozes, será que ele vai adotar a mesma lógica? Eu pergunto porque, assim, eu não fiz licença pró da CBF, não é o meu papel, eu sou um jornalista, lido com informação. O Rafinha tem muito mais capacidade do que eu para responder sobre isso. O que você acha, Rafinha? Se a tática contra o Chelsea foi priorizar a velocidade, os jogadores mais velozes, qual, na sua opinião, será a tática do Felipe contra o Colosso, que é o termo que ele usou para se referir ao Bayern de Munique? Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé. Desse jeito, Zé, que tá coberto de razão, com mais um pouco ainda. Vamos treinar eles para ficar mais rápido ainda, que, claro, o Chelsea é uma grande equipe, mas o Bayern tem muito mais qualidade que a equipe do Chelsea. Muito mais qualidade, principalmente no setor ofensivo, né? Principalmente as beiradas, os jogadores que jogam pelos lados do campo. O atacante não precisa nem falar a qualidade. Então, assim, acho que, com certeza, né, vendo o que o Felipe está fazendo, esse ponto é crucial. Como o Rizek falou sobre o Danilo. Eu não me assusto porque o Danilo é um lateral, né? Então ele tem essa velocidade muito, é um cara muito forte, né? Perdeu com o Léo Ortiz, perde um pouco na saída com o Léo Ortiz, mas na força, na velocidade do Danilo, não me espanta porque é um lateral. E se encontrou como zagueiro. Então, assim, é bom essa dobra, essa marcação de lateral com o zagueiro, principalmente contra o Bayern de Munique. Você viveu um pouco disso no São Paulo, né? Muito, mas quando a idade vai chegando, né, Joana? Você tem que fechar o teu lado. E no São Paulo eu fiz muito isso. Né? Fazia do meu lado, porque às vezes a idade vai chegando. Então, lateral com 39, 38 anos é complicado. Tanto é que todos os laterais, a maioria vai pra zaga. Vira zagueiro. Assim, contra o Bayern, essa parte de velocidade, né, marcação, dobra de marcação, é muito mais importante do que foi pro Chelsea. Tenho certeza, Zé, que ele vai continuar nessa mesma pegada de jogadores velozes, né, de marcação, porque vai ser muito mais exigido do que foi com o Chelsea. O Thomas Miller foi entrevistado pelo nosso repórter Gui Pereira, né? E aí ele fala, olha, a gente gosta de ficar com a bola. E o Flamengo também. Então se mostrou, assim, muito, muito curioso em relação ao embate, mencionou torcida, ambiente, que vai ser um jogo muito legal. Inclusive, tá todo mundo atazanando o Rafinha, né? Falando, o Thomas Miller tá te perguntando o quê? Mostra pra gente e tal. Que ele disse que ia buscar informações do Flamengo contigo. Mas acho que a grande questão, né, Rafinha, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, do desafio do Botafogo, quando foi enfrentar o PSG, como que o Botafogo iria se adaptar para montar o Marapu que venceu o PSG, né? Então, não sei se é o termo correto falar saindo das suas características. O Botafogo abriu mão de ser. Mas assim, o Botafogo não é aquilo ali. Vamos montar uma estratégia para aquele jogo. Esse jogo. A sensação que eu tenho é que, em se tratando do Flamengo, existe uma resistência muito maior em você imaginar, olha, o Flamengo se adaptando ao estilo do jogo do Bayern do que qualquer outra equipe. E eu não sei se isso é possível ou não, ou se o Flamengo teria mais dificuldade de se adaptar a um estilo mais defensivo ou não, mas me parece mais difícil de acontecer. Vocês enxergam dessa maneira também? Joana, eu vejo assim, o Bayern de Munique é uma equipe muito forte. Todos nós sabemos todas as qualidades do Bayern. Só que o Bayern de Munique eu posso falar com propriedade porque eu conheço todos que estão ali. O Bayern joga, mas deixa jogar também. Tem o Bayern de Munique, todos esses clubes grandes, que são times de transição de ofensiva, que é muito forte ofensivamente. Vai dar espaço. Dá espaço também. E o Bayern justamente contratou defensor para essa temporada porque sofreu na temporada passada. Né? Contratou o Jonathan Tah para dar mais segurança na defesa, que foi onde teve muito problema na temporada passada. Então, assim, é o time que joga e deixa jogar. Claro, quando joga, é muito perigoso. Então, por isso, como o Thomas Miller falou, eles quer toda hora dominar o jogo, né? E dominam a maioria dos jogos, porque tem jogadores que já jogam muito tempo juntos. Então, assim,
Tem que saber. Como o Botafogo mudou o plano para jogar contra o PSG, que eu acho muito difícil de acontecer, é o Felipe pegar o Flamengo e falar, vem cá, vamos fechar a casinha, vamos se defender, vamos fazer isso e aquilo. Não. Isso aí, eu já tenho certeza que isso não acontece, porque é característica. Não tem como pegar o Flamengo e fechar a casinha e falar, não, vamos explorar aqui, vamos defender aqui, saindo contra-ataque. Não, não tem como. É um time que tem saída, tem jogadores para dar o desafogo. Então, assim, esse jogo é fascinante, é atrativo por causa disso. Os dois times jogam e deixam jogar. Claro, o Bayern de Munique, com toda certeza, mais perigoso que o Flamengo, né, pelos jogadores que tem. Agora, né, o Flamengo é o Flamengo. Não tem essa. Como pode jogar Bundesliga, se disputa a Bundesliga, pode fazer muito melhor que os outros times, como também não pode ter chance. Né? É assim, é difícil a gente cravar o Flamengo e jogasse a Bundesliga. Gente, é um campeonato, a intensidade é totalmente diferente. É totalmente diferente, nós temos que ser realistas. Não é porque é o Bayern, mas a intensidade do futebol europeu é totalmente diferente. A gente pode ter dúvida de como o Flamengo vai se portar em campo, qual será a estratégia do Flamengo. Mas a do Bayern, eu acho que ninguém tem dúvida de como vai ser o Bayern. Vai ser um time agressivo, vai ser um time com linha alta, vai ser um time pressionando a saída de bola do Flamengo. E aí, se a gente for olhar, ter como base a escalação do Bayern contra o Boca, que deve ser muito próximo daquilo da escalação que vai vir contra o Flamengo, pode ter uma alteração ou outra, mas tinha uma linha de 3 meias por trás do Harry Kane, com Gnabry, Sané e Coman. São 3 jogadores de muita velocidade, com muita capacidade de pressionar. Por trás dele, Goretzka, que é um cavalo, e o Kimmich, que é um jogador muito cerebral. Então, assim, eu também acho que o Flamengo vai ter oportunidades, principalmente com bola longa. Porque se a gente for olhar para a dupla de zaga, talvez eu imaginaria que a dupla de zaga pudesse ser os 2 melhores zagueiros do Bayern hoje. São o Jonathan Tah, que é um zagueiro de seleção alemã que veio do Bayer Leverkusen, que é um zagueiro de muita qualidade, mas é um zagueiro pesado. E o Upamecano, que é um zagueiro mais rápido, mais leve, mas que está vindo de uma inatividade por lesão na temporada passada. Então, assim, não está fisicamente 100% tinindo. Então, o Flamengo, o Bayern subindo para pressionar a saída de bola do Flamengo, acho que a grande dificuldade que o Flamengo pode ter no jogo é conseguir sair dessa primeira pressão do Bayern, desses 4 jogadores de muita mobilidade na frente. Conseguiu quebrar essa primeira linha, o Flamengo, na minha visão, vai ter oportunidade de acelerar jogo. Com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, seja o Cebolinha, quem vai entrar para iniciar o jogo como titular. Agora, a grande questão é, sobretudo, sair dessa primeira pressão e o meio-campo. Porque o meio-campo, como eu disse, Goretzka com Kimmich, dispensa comentários, com os 3 jogadores de muita mobilidade na frente. Só que contra o Chelsea, o Flamengo também enfrentou uma baita de uma trinca de meio-campistas, com Cole Palmer, com Caicedo e com Enzo Fernandes. E o Flamengo foi muito bem. O Flamengo conseguiu dominar o meio-campo contra um trio de meio-campistas, que é o conjunto, o coletivo do Chelsea é inferior, bem inferior ao do Bayern hoje, mas esse trio de meio-campistas é fortíssimo. E o Flamengo conseguiu coletivamente envolver, sobretudo, o meio-campo do Chelsea. O Chelsea foi o 4º time em posse de bola na Premier League. Exato. Quer dizer, é um time que normalmente fica com a bola e o Flamengo conseguiu igualar isso praticamente. É isso. Então, assim, a questão... Eu não tenho dúvidas de como vai ser o comportamento do Bayern. E a partir daí, eu acho que dá pra gente imaginar quais serão as dificuldades que o Flamengo vai enfrentar. Na minha visão, em primeiro lugar, conseguir sair dessa primeira pressão que o Bayern certamente vai fazer e, segundo, conseguir competir no meio-campo. E aí a gente pode começar a debater, discutir com relação principalmente à formação. O Eric até levantou esse ponto ontem, depois do jogo, com relação à participação do Arrascaeta. O Arrascaeta, claramente, ele é a grande referência técnica do Flamengo. Mas será que a saída dele no jogo contra o Chelsea, que de certa forma deu certo e melhorou o Flamengo, pode ser um indicativo de que possa haver uma alteração para esse jogo contra o Bayern, para ter um meio-campo mais competitivo? Risa. Então, no caso do Arrascaeta, quando ele jogou o que ele jogou ontem, né? Jogou o primeiro tempo, saiu, se não me engano, com 15 do segundo, né? 20 do segundo, não lembro agora exatamente com quantos minutos ele saiu. Acho que todo mundo que assistia ao jogo e ouviu o comentário do Eric ficou com essa mesma pergunta que você fez, Pedro. Depois veio a entrevista do Felipe. E ele deu uma explicação sobre isso, né? Mais uma vez, trazendo informações que a gente de fora não tem do que acontece dentro de um clube. Ele disse que o Arrasca precisa, ao contrário de outros jogadores, palavra do Felipe, né? Que o Arrasca precisa estar em atividade jogando. Então, assim, por isso que ele escalou o Arrascaeta. E eu acredito no Felipe, porque ele costuma ser muito sincero nas respostas que dá. Eu não acho que foi joguinho, não. Acho que é a verdade mesmo. Então, ele contou que o Arrascaeta precisa de jogo
para estar bem, e foi por isso que ele escalou. Então, ouvindo aquilo, anotei no meu bloquinho de repórter que o Arrascaeta joga contra o Bayern. Acontece o seguinte, a situação do Arrascaeta, eu acho que é um bom debate, porque já vem desde o Brasil a seguinte situação envolvendo Arrascaeta e Pedro. Vocês vão se lembrar do último jogo do Flamengo contra o Tátira, não foi um bom jogo pela Libertadores na fase de grupos no Maracanã. O que eu fiquei sabendo é que ali, e eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque não é crise, não é nenhum problema, são coisas normais de um dia a dia de um clube. Houve uma conversa com o Pedro e com o Arrascaeta sobre cuidados defensivos que qualquer jogador faz. E o Felipe faz questão que todo mundo no time tenha cuidados defensivos. Recomposição, nada de outro mundo. E o Pedro teve dificuldade de fazer aqueles trabalhos defensivos. Não é segredo para ninguém que o Pedro está voltando de lesão e talvez isso ajude a explicar esse momento do Pedro aqui nos Estados Unidos sem conseguir ser um protagonista do Flamengo nos momentos grandes da competição, contra o Chelsea, por exemplo. O recado veio no jogo seguinte, que era contra o Fortaleza, no Maracanã. O Arrasca foi titular e o Pedro foi banco. E a gente começou a debater no Brasil se o Arrascaeta estava jogando mais para frente, estava jogando quase que no centro do ataque e muitas vezes sem o Pedro. E isso aconteceu contra o Chelsea. Então, para mim, está claro que, a exemplo do que ele fez contra o time inglês, não cabem Arrascaeta e Pedro num jogo desse tipo de enfrentamento. Ontem cabia. Num jogo desse tipo de enfrentamento contra os europeus, que vai exigir muita intensidade, vai jogar o Arrascaeta, na minha opinião, e o Pedro, nesse momento, que entrega coisas maravilhosas com a bola, mas não entrega o físico que vai ser necessário para esse duelo, o Pedro não será a opção para começar o jogo. Já acho que é um ponto inicial para a gente debater. E também queria saber do Rafinha, se você concorda que o Flamengo vai procurar os jogadores mais velozes. O centroavante do Bayern, para muitos o melhor centroavante do mundo, ele não é assim um primor de velocidade, né? Até no Redação o Thales Machado brincou que se ele fosse veloz talvez não fosse nem tão bom, né? Ele é muito bom jogador, né? Acho o Harry Kane um jogadoraço. Como é que faz para marcar o Harry Kane? Não é na velocidade, né? Qual é a melhor maneira, qual é o melhor jogador do Flamengo nessa defesa capaz de combater um jogador tão qualificado como o Harry Kane? Então eu queria devolver para vocês com essas duas perguntas. A situação envolvendo o Pedro e a Arrasca, para mim está claro, vai jogar o Arrasca, não o Pedro. E como é que faz para marcar o Harry Kane, hein, Rafinha? É complicado, né? A gente costuma brincar, né? É encostar nele e oração, né, Rizek? Não tem brincadeira à parte. Assim, ali é uma dobra importantíssima, né? Dos dois zagueiros. Tanto o que jogou contra o Chelsea, o Danilo e o Léo Pereira. Por quê? Tem que estar atento na cobertura dos laterais e também muito atento nessa jogada que é o pivô que ele faz. Que ele vem receber a bola, às vezes uma tabela curtinha e se posiciona muito bem. O problema do Harry Kane é que eu acompanhei muitos treinos agora que antes de começar a competição, que eu tive com o Bayern lá em Cincinnati, em Orlando também, vi alguns treinamentos. Ele tem momentos do treino, às vezes, de joguinho assim, coletivo entre eles mesmos, que ele fica tão morto no jogo que o zagueiro, às vezes, ele está controlado. Ele se posiciona muito bem e tem o gol, né? Tem o faro do gol. A bola, toda a bola pinga para ele, sobra para ele, acompanha a jogada a todo momento. Então é um atacante que não desiste. Como assim, não é aquele cara que vai pegar, vai arrastar 3, driblar 3, 4, não. Mas se posiciona muito bem. Tem que toda hora estar um zagueiro tem que estar colado nele. É muito oportunista, antecipa rápido. Essa jogada curtinha, 2, 3 metros, antecipa rápido. Então, assim, se posiciona muito bem. Não pode deixar ele em nenhum momento livre. Por quê? Não tem velocidade, não é um cara que fica driblando, mas né, a finalização dele é fatal. Então, assim, os dois zagueiros vai ter um trabalho muito, muito, muito difícil nesse jogo. Tanto cobrir os laterais, como tá em cima dele, que é o artilheiro, a bola bate nele, o cara chuta a bola para, bate nele, é gol. Nunca vi fazer tanto gol desse jeito igual esse rapaz. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com desse empate do Flamengo contra o Los Angeles. Abre aspas, jogo prejudicado por baixa motivação serviu só para o Flamengo manter a sua invencibilidade. As bolas na trave camuflam partida sonolenta no 1-1 contra o Los Angeles. O Alacian é quem se salva no mistão frio rubro-negro. Diferentemente do Bayern de Munique, o Flamengo vai chegar invicto para o confronto das oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Mas o terceiro e último jogo da fase de grupos não chegou perto do nível das duas primeiras rodadas e o mistão, frio rubro-negro, ficou devendo nesse empate. Os números dão uma boa camuflada nisso. O Flamengo terminou o jogo com 18 finalizações, incluindo 4 na trave, contra apenas 4 ao todo dos americanos. Teve ainda 63% de posse de bola e 8 chances de gol contra,
2 do Los Angeles. Mas a partida em si foi bem arrastada e sonolenta para quem assistiu. A verdade é que o jogo em si estava em segundo plano. Desde a tarde o foco havia virado inteiro para o Bayern de Munique, que subestimou o Benfica, entrando apenas com 3 titulares e acabou saindo derrotado, e em segundo do seu grupo, caindo no caminho do Flamengo. A partir daí não se falava em outra coisa no clube e até na torcida. A estratégia de Filipe Luís foi boa, além de poupar os pendurados e os desgastados para o jogo contra o Bayern, entrar com várias reservas era uma forma de motivar individualmente para um jogo que não valia nada no aspecto coletivo. Só Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo começaram entre os titulares. Com esse empate, o Flamengo terminou em líder do seu grupo com 7 pontos em 3 jogos, avançando em primeiro. Já o Chelsea, que venceu o Esperance, ficou na segunda colocação. Os jogadores se reapresentam na tarde desta quarta-feira e de noite treinam no Wide World Sports em Orlando, nos Estados Unidos. O jogão contra o Bayern será no domingo, às 17 horas. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com, desse empate e também desse pensamento já no jogo contra o Bayern de Munique no final de semana. É isso aí, Mundial de Clubes não tem como escolher adversário, foi uma opção do Bayern por poupar seus jogadores, e agora o Flamengo vai ter esse jogo difícil, mas Filipe Luís com certeza vai estudar para tentar fazer o melhor possível para quem sabe avançar às quartas de finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, nação!